meus amigos, meus inscritos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Sou eu, Evandro Lopes, de novo aqui, né? Para conversar um bocado de coisas com todos. 20º dia da guerra da Rússia com a Ucrânia. Hoje é o dia 15 de março de 2022. Hoje é terça-feira. Eu estou no meu escritório em Fortaleza. Dizer para o senhor o seguinte, olha. Hoje é o aniversário, seria o aniversário, se estivesse vivo, do Gilberto Freire. Eu pesquisei desse cara, eu sei que é sociólogo, é escritor e tudo, ver se ele era o pai do Paulo Freire. Porque eu ia dizer que ele tinha um filho, né, que gosta de ideologia de gênero, esculhambou a educação no Brasil, não é? Mas é melhor calar, porque já morreu, né, pessoal? Ninguém tem nada a ver com isso, tá bom? Também hoje, em 1998, pessoal, o Tim Maia teve um problema no palco da Globo e faleceu. Ele que estava reconquistando a sua amizade com a Rede Globo, mas também era viciado, poderia dizer que era viciado em droga, não sei o que, mas que era um grande cantor. Eu gosto muito das músicas do Tim Maia, especialmente aquela Dia de Domingo, é linda aquela música, ele com a Gal Costa interpretando, viu? Eu preciso te encontrar, te falar de qualquer jeito, é bonito, né? Bom, um bom dia para vocês, desculpe aí a minha intromissão no seu lar, no seu escritório, da sua vida, mas eu quero que vocês compartilhem, se inscrevam nos meus canais de redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Quero parabenizar também a filha da Lucilene, do Cavaquinho, é Luciene, é a menor, de 9 anos de idade. Essa menina canta muito bem. A Luciene colocou no YouTube, antes dela colocar no meu WhatsApp, no meu vídeo, a filha cantando, e eu vi no YouTube, rapaz, canta bonito. A voz de criança, quer dar um conselho à Lucilene, você que foi lá para o Faustão, foi para o Ratinho e tudo, quando era criança, você, Lucilene, agora tu tem que providenciar também a tua filha participar desses programas, não é só ficar em casa, tá bom? Bom dia para você. Pessoal, é o seguinte, 20 dias de guerra da Ucrânia. O John Biden disse ontem que a culpa da inflação é exatamente da Rússia. Andou dizendo umas coisas com a China respondeu, mas ele disse uma coisa certa. Querem culpar o Bolsonaro com o negócio da alta do preço da gasolina, da inflação, do desemprego. Pessoal, você tem que enfrentar uma rede de rádio, televisão e jornais da Globo, todo o tempo, criticando, dizendo palavreados ofensivos ao presidente da República, é genocida, como é que se diz? É do Hitler lá, como é fascista, nazista, não sei o que mais. Quer dizer, esse pessoal não tem vergonha. Eu tenho passado até telefonema lá para a CBN, diz, rapaz, por que você não faz um rádio limpo, um rádio eclético? Aqui mesmo a Rádio Globo, que hoje é CBN, Central Brasileira de Notícias da Globo, é representada aqui em Fortaleza por uma estação dela, tem um bocado de magote de cara que não entende nada e ficam criticando o Bolsonaro e elogiando o ladrão de 9 dedos. Vou fazer aqui uma coisa. Primeira coisa, eu vou recordar aqui o que eu ia dizer, eu que me esqueci. A Lei 1079, que é do dia 10 de abril de 1950, essa lei é que ela foi recepcionada pela Constituição Federal e que regulamenta o impedimento do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Artigo 52, 1 e 2 e parágrafo único. Então essa lei, no artigo 39, ela classifica lá. A Carmen Lúcia já praticou atos e mais atos que poderiam levá-la a ser
caçado o seu nomezinho de ministro do Supremo. Eu não quero nem dizer o Dias Toffoli, nem o Alexandre de Moraes. Porque aí, para poder frescar entre as com o Bolsonaro, que tem 1.500 pedidos de impeachment do Bolsonaro, e tem só no Senado Federal, tem um pedido de impeachment do Caio Fofola, que esse Caio Fofola é jornalista, conseguiu mais de 3 milhões de assinaturas, e o Rodrigo Pacheco não botou em plenário. Veja uma coisa, agora para frescar, entre aspas, com o Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, que passou a ser inimigo do Bolsonaro, ele criou uma comissão presidida pelo Ricardo Lewandowski e mais alguns, todo mundo de esquerda, para modificar essa lei. Qual seria a modificação? Dar prazo mínimo para que o presidente da Câmara e o presidente do Senado tem que botar lei em plenário o pedido de impeachment que venha a ser apresentado. Aí decidir se arquiva ou não arquiva, mas não pode ficar sentado em cima, como o Rodrigo Pacheco, beneficiado pelo Supremo, que vive sentado em cima dos processos de cassação de ministros. Isso aí, essa lei é até besta. Porque, olha, porque o regimento interno do Senado e da Câmara, esse regimento de cada um, nenhum prevê nenhuma punição para quem se senta em cima de pedido ou guarda o arquivo. Aí tem que fazer uma lei para dizer tudo isso, modificar. Eu acho justo modificar só a pena, porque as penas lá da lei lá são de 5 anos, enquanto da Constituição já diz que são 8 anos. Sabe quem é Ricardo Lewandowski? É aquele mesmo ministro, ele que foi presidir a sessão do Senado Federal, porque a Constituição diz que a sessão do Supremo, do Senado Federal, para votação da cassação de presidente da República, deve ser presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele era o presidente na época. Então o que ele fez? Pegou a Constituição, rasgou e não suspendeu a Dilma por 8 anos, conforme manda a Constituição Federal. Os outros, eu decorei, um ex-presidente da OAB, esquerda no cão. Pior do que o Felipe Santa Cruz, que saiu agora. Outro lá, Anastasia, que depois de tirar o sarro do povo do Congresso Nacional, como senador, deputado diabo, governador de Minas, entendeu? Que, pelo meu visto, ele não fez nada. Esse cara agora, ministro do TCU, é um tribunal político, Tribunal de Contas da União. Aí esse daí é um componente da coisa. Vamos estudar, tem 180 dias para ser lançado o projeto. Ora, nós temos o artigo 319 do Código Penal, que diz que é prevaricação quando a autoridade pública não pratica o ato de ofício ou a requerimento, ou não o pratica, ou retarda a sua prática. Isso é crime de prevaricação. Então, se o Rodrigo Pacheco não botou nenhum, isso será uma lei inócua. Não colocou no plenário, para leitura em plenário, pedido de cassação de ministro do STF, ele está na prevaricação. A mesma coisa com o bicho lá, o Arthur Lira. Agora só com a diferença, porque se o Arthur Lira botou em votação a prisão ilegal, inconstitucional, imoral do Daniel da Silveira, deputado federal, e os esquerdopatas da Câmara Federal aprovaram a prisão, é uma prova de que eles também querem a inconstitucionalidade das decisões do Supremo. Porque eu nunca ouvi falar que o ministro expedisse um mandado de prisão em flagrante de um deputado federal, por palavras e opiniões, tudo dentro do artigo 53. E a minha grande pergunta, quando é excelso ministro Alexandre Moraes,
que vai haver instrução criminal para ouvir testemunho do Alexandre, do Daniel Silveira. Quando é que vai haver instrução criminal para os outros processos, Oswaldo Eustáquio, o Zé Truvão e outros mais? Quando é que vai haver julgamento? Vocês vão condenar o Daniel Silveira. E que artigo do Código Penal é na Lei de Segurança Nacional já revogado? Onde é? Que eu não sei, me diga aí. Quem é jurista, quem é constitucionalista, quem é criminalista, me informe. Que eu não sei, eu não aprendi essa lição. E o pior agora, o excelso ministro Alexandre de Moraes mandou uma interpelação para o Ministério da Saúde para informar como é que está sendo agilizada a extradição do Alan Santos. Rapaz, é lascado. O excelso ministro, a bregada faz jocosidade, rapaz. A pessoa tem que ter o mínimo de botar uma máscarazinha na cara, fechar assim para ninguém saber quem é, rapaz. Porque como é que se faz tanta imoralidade constitucional? Ou seja, imoralidade usando a Constituição, usando, não rasgando, né? Violentando a Constituição. Aí é ser lascado. Então eu dava um conselho. Excelso ministro Alexandre de Moraes expede um requerimento para determinação via Ministério das Relações Exteriores para indagar ao ministro da Justiça dos Estados Unidos e à Interpol para que informe os motivos pelos quais ainda não extraditaram o jornalista Alan dos Santos, que está com prisão preventiva decretada porque deu opiniões através dos canais de internet. Aí eu acho que Vossa Excelência, o excelso ministro, terá uma resposta, porque eu já disse da minha certeza de que os Estados Unidos não cumprirão essa extradição. Nem a Interpol vai colocar o nome do Alan dos Santos na lista de procurados pela polícia. Sabe por que não vai? Porque eles também lá, eles conhecem a Constituição brasileira, a qual também se encontra registrada lá nos anais da história das Constituições da República dos Estados Unidos da América do Norte, e ainda os textos da nossa Constituição foram reproduzidos também em leis e tratados, inclusive o Tratado de São José, Pacto de São José da Costa Rica. É um pacto tão forte, tão imperioso, de 1992, que fez excluir da nossa Constituição, olhem bem, a Constituição atual, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, terça-feira, está lá no artigo 567, Direitos e Garantias Individuais, 5º e 67, prisão quando por depositar infiel e prisão por dívida de alimentos. Aí o Pacto de São José eliminou, não tem prisão por depositar infiel, só tem prisão por débito de alimentos. A única prisão civil do direito brasileiro, derrogada essa parte da prisão por depositar infiel, permaneceu apenas a prisão civil por débito de alimentos. Então vocês veem que com certeza eu digo que não haverá a extradição do jornalista Alan Santos. Outra coisa, achei gaiata, a Globo aí é gaiata. Indagado Bolsonaro a respeito da ida do caso Bolsonaro para a Rússia com ele. E a jornalista da Globo disse assim, o Bolsonaro respondeu que a estadia do caso Bolsonaro foi de graça, apenas, cunha sem vergonha, que não é estadia, é estado. Estadia é de navio no porto, é de cavalo, não é de gente não. Quando se trata de gente, é estada. Quando se trata de navio, de automóvel, tudo é estadia. Tem que aprender. Olha o português, tá certo? Você não distingue. Ela disse assim, tem que distinguir. Distinguir é tua mãe, porque o certo é distinguir. Não tem trema não, tá bom? Bom, isso por hoje.
em termos de guerra da Ucrânia, que a guerra está com 20 dias, e que, mais uma vez eu digo, com os embargos econômicos constantes, e agora com a posição da Polônia, que ela fica pelo lado oeste da Ucrânia, pertencente à OTAN, não vai terminar bem essa guerra. E eu tenho certeza, porque o senhor Putin tem que renunciar a qualquer direito. Vou dizer por quê. Já existem mais de 1.800 pessoas presas na Rússia, porque quase todas as cidades da Rússia estão com suas populações fazendo passeatas, fazendo manifestações contra os atos do Putin, tá bom? Vamos esperar. Eu sou mais pela atitude dele, que deve ser igual a do Hitler. Sabe o que é? O Hitler, quando ele se viu perdido e viu que queria ser dono do mundo, abraçar o mundo com as pedras, ele teve que se suicidar, tá bom, pessoal? Não é instigação ao suicídio. É só lembrar o Putin que ele tem uma cópia fiel da vida dele, que é o Heil Hitler. Bom dia para vocês. Agora vamos ao que me pediram. Um cidadão disse que tem ouvido em estações de rádio, e eu ainda não ouvi, um escritório que não diz o nome do advogado, não diz quem é, revisão criminal, baixa a sua prestação de 80%. Você comprou seu veículo, não há possibilidade de apreensão, você rebaixa. Pessoal, isso é propaganda enganosa. Porque tem que haver muita cautela, que eu até não estou mais pedindo revisão de prestações. Vou dizer como. Eu começo uma petição dizendo para o juiz que o autor da ação fulano não recebeu cópia do contrato, mas houve a promessa de mandar pelos Correios. Que ele adquiriu o veículo com alienação fiduciária, não sabe se foi alienação ou não, qual foi o gravame, perante a loja revendedora de veículos. Que lá na loja tem um bocado de formulário, ele assinou, não houve nada, nem tal. Aqui em Fortaleza, e o que eu conheço, somente o juiz, ele tem decidido pelo contrato que o banco apresenta. Bom, isso ocasiona nulidade, e eu tenho anulado decisões desse juiz. Vou dizer por quê. Porque o magistrado, quando de vida venha, com o respeito que merecem, todos eles, apenas porque o processo é pouco, ele tem que dizer. Ele tem que cumprir o artigo 489 do Código de Processo Civil. Ele lê a inicial, lê a outra parte. 99% dos magistrados diz assim: cite o banco tal para apresentar com a contestação o contrato firmado com fulano de tal. Mas, nesse caso aí não. Imediatamente julgação contra o devedor fiduciário, porque ele entende que vale o contrato do banco. Mas a história é a seguinte. Vamos colocar isso aqui meio demorado, mas é bom te ouvir falar dessa matéria que é muito abrangente. Toda matéria relativa ao consumo, ela está lá no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, quando o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, passou a definir a relação de consumo como matéria de ordem pública, porque o próprio artigo 1º diz assim: este código é de defesa e proteção do consumidor. Então nós tivemos aí o prêmio que o Supremo Tribunal Federal, sempre o Supremo, deu aos bancos. Como ele deu às entidades financeiras? Quando a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal para que fosse declarada a inconstitucionalidade, a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Ela não podia estar com essa ação, ia perder, porque o próprio CDC, em vários dispositivos, inclusive no artigo 53, faz referência aos bancos. Lá ele diz lá, não pode, nos contratos de alienação fiduciária,
haver cláusula que estabeleça a perda das prestações pagas. É o artigo 53. Então, o que é que o Supremo fez? O Supremo decidiu certinho, mas premiou os bancos. Ele julgou improcedente a ação, mas diz, de acordo com o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, e eu digo já o que é, os bancos têm que negociar as cláusulas contratuais com os compradores de veículos. Olha bem, por que negociar? É porque o artigo 46, porque o STF liberou os juros que não podiam ser aqueles mesmos do artigo 406 do Código Civil, que é de 1% ao mês. Então, na negociata pode ser juros de 2%, de 3%, de 5%, de 10%. E, geralmente, os bancos, mesmo que eles observem essa jurisprudência, eles ferem o artigo 884 do Código Civil, que é enriquecimento sem causa. Todo dinheiro que entra indevidamente no bolso de alguém chama-se enriquecimento sem causa. O artigo 51, inciso 4 do CDC, que estabelecia a nulidade das cláusulas contratuais quando forem em prejuízo do consumidor, forem ofensivos ao direito do consumidor, elas seriam nulas. Mas aí, quando o Supremo fez isso, querendo regulamentar o artigo 192 da Constituição Federal, que nunca foi regulamentado, ele decidiu isso. Mas o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: todo consumidor tem o direito de tomar conhecimento, de ter informações prévias de tudo quanto vai contratar com quem quer que seja que forneça bens ou serviços em face do Código de Defesa do Consumidor. Então, diz assim a jurisprudência: todo contato bancário ou de entidade financeira deve ser pactuado, deve ser negociado. Negociação das cláusulas de juros, de acréscimo de taxa de manutenção, não sei o que, taxa de não sei o que, mais um bocado de coisa, correção monetária e tudo. Se não tiver essa negociação, o contrato é nulo. O próprio artigo 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, diz lá que toda cláusula contratual deve ser de fácil entendimento e obedecer o tamanho porte 12, no mínimo, a redação de computador. Bom, com isso, os bancos não negociam, porque você chega, todo mundo sabe disso, todas as revendedoras, às vezes uma sucata de revendedoras de veículos usados tem formulário de banco. Tem banco que não tem nem agência em Fortaleza, não tem representação. Tem um escritório velho do contador que dá as informações. Aí o vendedor da loja, que não representa o banco, não é preposto do banco, faz lá suas cláusulas. Agora mesmo, eu peguei um processo de uma revisional que eu fiz, antiga, que não foi despachada ainda. Aí o juiz assim: deve o autor da ação, que seria eu, o advogado dele, juntar aos autos o contrato de alienação fiduciária, porquanto o banco contestou e não juntou o contrato. É gaiato, né? Aí eu digo: rapaz, só pode ser o juiz fulano de tal. Aí, porque essa vara não é a dele. Aí fomos olhar o nome, é exatamente o juiz que só decide a favor de banco desses casos de alienação fiduciária. Estou dizendo a você que ele decide porque tem o conhecimento de que o contrato do banco é válido e que o cara está mentindo na inicial. Pode ser que esteja, né? Aí nós temos que você vê o número do contrato do carné, você vê o número de prestações. No contrato que desconhecido, aí você pede ao juiz para mandar intimar o banco para juntar o contrato. Todos os juízes, menos esse, mandam juntar, o banco juntar o contrato com a contestação. Bom, o que é que eu estou fazendo agora?
vou dar uma dica aqui. Tem uma regra nova no Código de Processo Civil, novo, Lei 13.105/2015, né? É o Código novo, entrou em vigor em 16, no dia 18 de março de 2016. Esse código eliminou todas as cautelares. Não existe mais ação cautelar incidental, nem ação cautelar preparatória. Nós temos até o incidente de despersonalidade, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ele é um incidente, mas tem que ser feito na própria inicial, ou na contestação, ou no cumprimento de sentença, ou em qualquer fase do processo. Está lá nos artigos 334 seguintes do Código de Processo Civil. Então, hoje, para eliminar essas cautelares autônomas, incidentais ou preparatórias, incidental seria a cautelar que era proposta no curso de uma ação que já estava em juízo. E a incidental, essa é incidental. A preparatória, eu fazia a ação cautelar preparatória e depois propunha a ação principal. Estava lá nos artigos 7, 9, 8 e seguintes do Código de Processo Civil revogado. Então, o que fez o Código Novo? Ele criou 3 tipos de tutelas. A tutela de urgência, e a tutela cautelar e a tutela da evidência. A primeira tutela, que seria, vamos dizer, a de urgência, do artigo 300 do Código de Processo Civil, seria aquela em que você pede, na inicial, uma tutela para mandar bloquear um veículo, por exemplo. Bloquear no Detran. Seria uma tutela. Artigo 300, combinado com o artigo 9º, inciso 1º do parágrafo único do Código de Processo Civil. A tutela da evidência é aquela que você não tem muita pressa, você pede uma tutela, por ser evidente todo o narratório. Artigo 311, parágrafo único do artigo 9º, inciso 2º, né? Mas para ambas essas cautelas, essas tutelas cautelares, é necessário que você prove para o documento que há uma probabilidade de procedência da ação proposta. Então, o que eu estou fazendo? Existe hoje uma forma de tutela cautelar. Essa tutela cautelar, ela já está lá no artigo 303 do Código de Processo Civil. Aí eu narro o fato. Certíssimo, doutor jeito tal, fulano, por certo lugar, de conhecimento, por ação cautelar, tutela cautelar contra a empresa tal, o banco tal, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil. Aí vou expor, não o fato. Aí expõe o fato. O que diz essa tutela cautelar? Eu peço para o juiz mandar que a revendedora, o banco tal, se abstém de propor ação cautelar de busca e apreensão. E, ao mesmo tempo, aguarde a revisão das prestações. E que o banco exiba o contrato que não foi entregue ao comprador do carro. Eu, geralmente, só coloco a tutela para que seja exibido o contrato. Fulano de tal comprou um veículo novo na revendedora de carro tal, da rua tal, número tal, e lá assinou formulário de contrato, sem ler, vislumbrando que as letras do contrato eram muito ilegíveis. O vendedor da loja, muito apressado na sua comissão, ele nada explicou a respeito de juros, então se surpreendeu com a prestação que, segundo o cálculo que vai anexo, ela vem mais do que o dobro ou um terço a mais do normal. Aí se requer a Vossa Excelência como cautelar, tutela cautelar, ser determinado que
o banco tal, ou a alienação, ou a entidade financeira tal, exiba o contato desse processo. Bom, o que diz o resto dos artigos 333 e seguinte do Código de Processo Civil? Aí eu digo, a ação que será a principal é a ação de revisão de prestações, cumulada com integre disso ou daquilo, documento e tal, requer a Vossa Excelência, após cumprida a tutela cautelar, seja aberta a vista ao advogado do promovente, para que ele complemente a ação inicial da ação principal, que é a mesma ação com aditamento da propositura, narrando os fatos, pedindo a procedência, valor da causa, tudo direitinho, porque, inclusive, pedir citação, porque neste tipo de cautelar não existe citação. O juiz ou tem o dever de extinguir de imediato, se ele entender, ou de conceder a tutela cautelar e mandar intimar o banco para mostrar, exibir o contrato, e a partir dessa exibição, o autor da ação, que seria eu, como advogado do comprador do carro, fazer o aditamento daquela petição inicial, transformá-la de tutela cautelar para a ação ordinária principal e cumprir o restante do que diz a lei nos artigos 336, 303, 303 e seguinte do Código de Processo Civil. Então é a forma que eu faço. Não vamos em propaganda enganosa, porque ninguém pode prometer fazer revisão, ganhar questão, ganhar ação do que quer que seja. Ah, você vê que eu vou conseguir baixar a sua prestação para 20%, como diz a propaganda. Vou fazer a revisão, não tem busca e apreensão, elimino tudo. Isso aí é propaganda enganosa. O nosso Estatuto da Lei e o Código de Ética proíbem o advogado prometer ser vencedor em qualquer demanda. Eu, quando eu contratava fulano, eu vislumbro que você será o vencedor. Dependendo da circunstância, se você não provar, você pode perder a fé. Então, não posso contratar resultado. É proibido o advogado fazer essa coisa. Então, é isso que eu quero dizer em termos de cautelar. Eu quero que vocês botem sim, gostaram, sim. Se não gostaram, não. Inscrevam nesses canais de YouTube, Facebook, Instagram, meus canais, né? É para eu poder não estar falando em vão, evitar que eu possa até dizer que tem um robô para dizer muita audiência e tudo, que não existe isso. Então, como sim, com a inscrição nos canais, com a visualização, com a colocação dos meus vídeos, que são muitos, em diversas plataformas, para os colegas, para os grupos de família, eu acho bom. Você pode até pedir uma música no meu programa Momento de Saudade, que vai ao ar todos os sábados, às 23 horas até as 2 da madrugada dos domingos, pela Rádio Assunção Cearense, Rádio Web Pajeú e Rádio DVC.com. Ou então você pedir qualquer assunto de direito que eu vou explicar aqui neste horário, nas minhas lives diárias. Basta uma mensagem pequenininha de voz ou texto. Meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999-453883. Obrigado e até amanhã.